Boa noite, pessoal. Em nome da Awari, dou as boas-vindas a essa aula aberta. A palestrante Elissa Suzuki e a todos os participantes. Meu nome é Gabriela, faço parte do time da Awari. E para quem ainda não conhece a Awari, nós somos uma startup que nasceu em 2018 com o objetivo de trazer ao mercado de tecnologia brasileiro um novo formato de ensino e de formação de profissionais, baseado em uma metodologia que leva em conta a individualidade e necessidade específica de cada aluno. Nos cursos da Awari, além das aulas ao vivo, nós ajudamos os nossos alunos a se desenvolverem por meio de mentorias individuais, suporte de carreira e projetos baseados em problemas reais. Assim, a gente consegue entregar uma experiência completa e única para os nossos alunos. Um dos nossos cursos é justamente o curso de Data Science e Data Analytics. Por isso, resolvemos oferecer uma introdução ao curso de Data Analytics. E ninguém melhor para dar esse spoiler do que a Elissa Suzuki, que é uma especialista da área e também uma instrutora aqui conosco na Awari. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria agradecer muito a Elisa por nos apresentar esse tema tão interessante. E claro, pessoal, ao longo da conversa, fiquem à vontade para mandar suas perguntas no chat. Elisa, pode começar. Gabi, muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui nessa aula aberta de Data Analytics. Meu nome é Elissa Suzuki. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês como e por onde começar nessa área que hoje é tão falada. Encorajo vocês também a deixarem as perguntas no chat, para a gente bater um papo aí ao final dessa explicação. Bom, falando um pouquinho de mim, já falei meu nome, né? Eu sou a Elissa, eu ajudo as organizações e as pessoas a tomarem melhores decisões baseadas em dados. E eu gosto muito de fazer isso conectando aí o processo do design com a pressão do mundo dos dados. Gosto muito dessa parte de processo de análise de dados. E aí eu já tive a oportunidade de fazer essas conexões aí pelo Santander, pela Bayer e mais recentemente pelo Mercado Livre. No Mercado Livre, hoje, atualmente, eu cuido da parte de dados e analytics para o Mercado Livre Envios, que é toda a magia que ocorre aí por trás do Mercado Livre, e o Marketplace também, que é o site onde a gente compra os nossos produtos por lá. E o que me move bastante é ajudar e desenvolver pessoas, até por isso que eu acabei entrando no time da Awari, que eu acho super bacana poder ajudar alguém a conquistar um sonho, a poder entrar no mercado de trabalho de data, a poder mudar de carreira e ir para esse universo. E gosto bastante de música também, após o expediente normal. Bom, e um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Eu vou dar um pouco de contexto de Data Analytics, falar um pouco de definição também para tirar eventuais dúvidas que podem surgir, contar um pouco de ciclo de vida de dados. Nossa, mas por que você vai falar isso hoje, nesse horário, né? Numa quinta-noite? Porque isso está completamente relacionado à carreira, e isso vai guiar bastante com o que vocês têm vontade de trabalhar e o que vocês têm mais habilidade de trabalhar, e falar um pouco também de processo seletivo, que eu acho que vocês devem estar bastante interessados nesse tema. Bom, vou dar um pouquinho de contexto de Data Analytics, né? A gente está falando muito dessas duas palavras há mais ou menos 5 anos, mas, na verdade, é um contexto bem mais antigo, né? Em 1850, a gente tem uma enfermeira chamada Florence, uma enfermeira inglesa, que ela lança essa visualização de dados, esse dashboard, esse gráfico, conhecido como a Roda de Florence, para representar a morte dos soldados ingleses na guerra da Crimeia, lá no sul da Rússia, por tipo de morte. Então, ela queria provar para os políticos ingleses que os soldados estavam morrendo mais em decorrência de infecções hospitalares, porque a higiene dos hospitais era muito ruim,
do que, de fato, por algum ferimento que ele teve na guerra. Só que ela não sabia como provar isso, então ela se juntou com vários estatísticos e conseguiu representar de uma forma brilhante, que está aí plotado na tela, azul, os números de mortos por algum problema de infecção hospitalar, preto, outros motivos de morte, e vermelho, motivos de morte em decorrência de algum ferimento causado pela guerra. Então ela conseguiu mostrar, aí é um dos grandes princípios da higiene hospitalar com essa análise de dados, isso em 1850, tudo feito à mão. Então, essa é uma das representações que meio que marcam o mundo moderno com visualização de dados. E é uma representação até que rebuscada, assim, na verdade, muito rebuscada para 1850. Imagine que não tinha computador mesmo na época. Aí a gente pula alguns anos, vai para 1970, já na indústria 3.0, em que a gente tem a substituição dos humanos por máquinas para fazer trabalhos repetitivos, e também o surgimento das primeiras ferramentas completas de business intelligence. Então é a partir daí que a gente começa a ter poder computacional para análise de dados. E tem a criação do SQL, que é a linguagem mundial para consulta de bancos de dados. E mundial universal para consulta de bancos de dados. Em 1980, a gente começa a ter cálculos estatísticos sendo feitos utilizando computadores. Em 90, a gente tem aí realmente o grande marco do universo digital, com o surgimento da World Wide Web, da internet. E aí a gente começa, de fato, a fazer mineração de dados, que basicamente é você pegar um volume grande de dados e tentar encontrar padrões em cima deles. Tem o surgimento do machine learning também, que é o aprendizado de máquina, é uma das vertentes da inteligência artificial e também da ciência de dados. Então, em 1990, aliás, na década de 90, surge o termo ciência de dados e machine learning. Mas por que só agora que a gente está tendo o boom desses termos, né? Eu já vou contar um pouquinho mais para frente também. Em 2000, a gente tem surgimento do SQL Server e também do Hadoop, né? O Hadoop é uma estrutura para processamento de grandes volumes de dados. 2010, Microsoft, Amazon e Google introduzem armazenamento de dados a um custo baixo, relativamente baixo, né? E em 2015 a gente tem aí realmente o início da ascensão dos cientistas dentro do mercado de trabalho e a popularização de ferramentas open source como R e Python para análise de dados a partir de 2015. Então, esse é um pouquinho do contexto até a gente chegar aqui em 2021. Esse contexto, ou seja, que a gente tem a passagem do físico para o digital, combinado com um grande aumento de poder de processamento e armazenamento, e a redução de custos, é extremamente propício para a gente ter um universo super analítico. Então, é um momento em que a gente tem cada vez mais profissionais analíticos, e vou fazer um parênteses aqui de TI também, dentro do universo de negócios. Cada vez menos a gente vai ter a separação de TI e negócios. A gente vai ter cada vez mais pessoas de TI dentro da área de negócio. E por isso que é muito importante a gente construir essas habilidades no contexto que a gente está hoje. Bom, e aí a definição, né, de Data e Analytics é o processo da gente analisar grandes volumes de dados, sejam eles estruturados ou não. E aí, quando eu falo um dado estruturado, basicamente é um dado que está armazenado, dado em forma de tabela, e não estruturado, que é aquele dado que não necessariamente está armazenado em forma de tabela. Ou seja, um vídeo, um áudio, um texto. E muitas vezes esse dado ele é bruto, ou seja, da forma como ele foi gerado, eu preciso analisar esse dado. E o objetivo, né, de Data Analytics é auxiliar áreas e também as empresas a tomarem melhores decisões, respondendo perguntas do passado e também a probabilidade de resultados futuros. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá? Mas qual que é a diferença aí de Business Intelligence e Data Analytics? Que são dois temas que aparecem bastante hoje em vaga dentro das empresas, né? A grande diferença desses dois conceitos
é que Business Intelligence e Data Analytics respondem perguntas distintas. O que eu quero dizer com isso? Business Intelligence está muito relacionado, está muito com foco no que ocorreu, ou seja, por exemplo, quantos produtos eu vendi e por que isso ocorreu. Ou seja, por que eu vendi tantos produtos? Né, vamos trazer isso para o universo de e-commerce. Eu vendi 100 camisetas do São Paulo há 2, 3 semanas atrás. E por que isso ocorreu, sendo que a média de camiseta do São Paulo que eu vendo é de 10? Porque, não sei, o São Paulo ganhou um campeonato que teve. Né? Então, o Business Intelligence, ele está muito focado no que ocorreu e por que ocorreu. O Data Analytics, né, o conceito de Data Analytics, não. A gente está, além de olhar para o passado, a gente está olhando para o futuro, ou seja, o que pode vir a ocorrer. O que eu quero dizer com isso? Quantas e quando, quantas camisetas do São Paulo e quando isso pode ocorrer de novo? E a gente utiliza algumas técnicas, estatísticas para fazer isso ou não. Dá para usar de tudo um pouquinho aí. E Business Intelligence também está muito focado em dados estruturados, enquanto Data Analytics, não necessariamente. A gente está focando em dados estruturados e não estruturados. E isso muda bastante o tipo de habilidade que o profissional tem que ter. Então, gente, no final do dia, BI, ou Business Intelligence, faz parte do universo de DNA, de Data Analytics. Mas aí uma coisa bem particular que eu gosto de falar é que Data Analytics é a evolução de Business Intelligence, né? Então, quando vocês forem procurar vagas, darem uma olhada nas vagas e aparecer, puxa, Business Intelligence, Data Analytics, entendam que, na maioria das vezes, são vagas que têm o dia a dia muito parecido, né? Então, às vezes você tem as empresas mudando o nome das suas áreas, que antes tinha esse nome mais tradicional de Business Intelligence, agora está passando para Data Analytics. São áreas de análise de dados para trazer realmente valor aí para o negócio. Sendo que Data Analytics você vai ter mais esse pezinho no futuro. E Business Intelligence, não, você tem o pezinho mais no passado. Não quer dizer que uma é melhor do que a outra, tá? São complementares aqui. E quando a gente fala em 4 tipos de analytics, né, a gente tem esse slide bem clássico. O primeiro tipo de analytics é a análise descritiva. Então, basicamente, eu quero ajudar a responder o que e quanto. Então, por exemplo, qual foi o produto mais vendido no dia de hoje, ou no dia de ontem, por exemplo, quanto que eu vendi desse produto. Então, aí eu estou entrando na fase de análise descritiva. Quando eu dou um passinho a mais e vou para diagnóstica, eu preciso saber por que eu vendi tudo isso de produto. Será que eu vendi tudo isso de produto porque eu mandei um cupom? Será que eu vendi tudo isso de produto porque teve uma alteração climática? Não sei. Aí eu preciso entender o porquê que isso ocorre. Eu vi aqui que o Ramon escreveu, né? Diagnóstico e descritivo seria um BI. Exatamente, porque eu estou focando no passado, né? Então, diagnóstica e descritiva é o universo de Business Intelligence. E quando eu vou para preditiva, é o que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, pode ser que eu comece a vender mais camisetas de frio a partir de determinado mês, porque é inverno nessa região. Então, eu entro nessa parte de predição, eu entro na parte de futuro. E aí, a prescritiva, eu já começo a falar o que pode ser recomendado. Então, por exemplo, vamos aumentar em 500 camisetas, em 100%, perdão, o nosso estoque de casacos, porque a partir de determinado mês vai fazer frio. Então, a gente entra no universo de prescrição aí. As 2 primeiras esferas estão muito relacionadas ao universo do passado, as 2 próximas esferas estão muito relacionadas ao universo do futuro. E aí, o que vocês têm que tomar muito cuidado, que esse gráfico é bem comum, que aparece por aí,
que o valor, né, que você entrega para o negócio quando você faz uma análise descritiva, diagnóstica, preditiva ou prescritiva, o valor entregue ao negócio é maior conforme as esferas vão crescendo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou entregando mais valor para o negócio se eu fizer uma análise prescritiva do que se eu fizer uma análise descritiva. E no eixo X, eu tenho a complexidade disso. Óbvio que análises preditivas e prescritivas tendem a ser mais complexas de serem feitas, sim, né? Exige maior poder computacional, muitas vezes exige mais entendimento das bases que você está trabalhando, mas não necessariamente você vai trazer mais valor simplesmente porque você está aumentando a complexidade da sua análise. Tá? E esse é um gráfico bem comum, mas que às vezes eu fico me questionando quão verdadeiro é isso. E esse tipo de coisa às vezes nos leva a crer que, por exemplo, o trabalho dos cientistas de dados, que é o cara que trabalha mais ali no preditivo e prescritivo, traga mais valor do que o trabalho de um analista de dados que acaba trabalhando ali nas duas primeiras esferas. E nem sempre isso, isso é verdade. Principalmente em áreas mais tradicionais, né, em indústrias mais tradicionais, você já traz muito valor para as empresas trabalhando com um descritivo, um diagnóstico muito bem feito. Ao invés de montar uma área super parruda, gastar milhares de reais contratando gente muito cara no mercado, trazendo tecnologia de ponta, mas você não fez o feijão com arroz ali dentro da empresa, né? Exatamente, né? O Ramon está comentando ali, nem todas complexas geram grande valor. Isso é um grande comentário, até porque o processo de ciência de dados, ele é um processo que muito baseado em métodos científicos e é um processo de extrema experimentação. Você não sabe se ao final desse seu processo você vai ter um resultado que você estava esperando, por assim dizer. E às vezes ele pode ser muito complexo. Bom, mas vamos falar um pouquinho aí do ciclo de vida dos dados. E eu falei, putz, você vai falar desse negócio 8 da noite, né, numa quinta, ciclo de vida dos dados, mas é uma dica para vocês levarem isso para a vida de vocês, porque acaba linkando demais com as carreiras de dados que a gente tem, né, como você encaixa cada etapa do ciclo de vida de dados com as carreiras. Basicamente, pessoal, assim como nós, seres humanos, os dados também têm um ciclo, né, de vida pré-determinado. Que como funciona, né? A gente tem as origens dos dados, que podem ser sistemas, pode ser um banco de dados, pode ser um Excel, e eu preciso coletar esses dados, ou seja, eu preciso tirar esses dados dessas origens e eu preciso levar esses dados para algum lugar que ele possa ser armazenado de forma adequada. Que pode ser um banco de dados, pode ser um data lake, pode ser um data mart, pode ser um data warehouse. E aqui entra um conceito bem interessante também, de data lake e de data mart e de data warehouse, né? Data warehouse, ou banco de dados, ele é um conceito de armazenamento de dados relacional, ou seja, os dados que estão ali dentro, eles se relacionam de certa forma, a gente vai entrar mais no detalhe disso durante as aulas. Eles se relacionam por algum motivo, ou seja, por algum assunto, por exemplo, e os dados que estão ali dentro, eles são armazenados em forma de tabela. Diferentemente do Data Lake, que você, neste grande repositório, pode ter dados estruturados ou não, e você pode ter dados de diversos assuntos, né? Então, essa é a grande diferença de Data Lake e banco de dados ou Data Warehouse. E quando a gente fala em Data Mart, já são sistemas de repositório de dados que você já tem um dado bem trabalhado, com regras de negócio bem definidas, com o que a gente chama de KPIs, métricas utilizadas recorrentemente por área de negócio. Então, beleza, eu coletei esse dado, eu armazenei esse dado,
Eu passo aí por toda uma fase de limpeza, né, entre coleta e armazenamento. Eu coloquei depois do armazenamento, mas pode considerar entre coleta e armazenamento ou depois também, que eu preciso preparar esses dados. Eu preciso limpar, eu preciso organizar, eu preciso padronizar, tudo isso, porque o dado, ele não vem bonitinho, ele vem bem zoado, por assim dizer, né, em grande parte das vezes. A gente precisa dar uma limpadinha nesse dado. E só aí, depois que eu passei por tudo isso, que começa de fato o uso. É aí que começa Analytics, aí que começa a modelagem preditiva, é aí que começa Machine Learning, que também é um caminho gigantesco. E depois disso, a gente tem a parte de arquivo, né, backup, preservação e réplica desses dados. Tem umas linhas pontilhadas, uma azul e uma amarela, que se referem à governança de dados e segurança da informação. Isso não é um curso de governança de dados, nem de segurança da informação, mas é muito importante saber dessas áreas, que são áreas de apoio em todo esse processo, que nos ajudam a garantir o entendimento dos dados, toda a parte de documentação, confiança, acesso. Então, geralmente, nas empresas são áreas parceiras de quem trabalha com dados. Então, em linhas bem gerais, né, um dado, ele passa por todas essas etapas. E percebam que o uso, né, que toda fantasia, como posso falar, todo confete, ele tá ali no passo 4. Mas entendam que a gente tem muito passo para chegar nesse passo 4. E aí que eu queria entrar justamente como isso está completamente linkado às carreiras de dados. Cada uma dessas carreiras que eu estou colocando aqui, ela se encaixa em algum passo daquele ciclo de vida de dados. Aqui eu coloquei 3, tá? Mas existem várias outras carreiras de dados. Eu trouxe 3 que são muito faladas hoje em dia, que é o engenheiro, o analista e o cientista de dados, né? Sendo o cientista de dados o cara que é mais falado. O engenheiro de dados, começando ali mais por baixo, ele é responsável por fazer toda a parte de estruturação, fundamento. Né? Ele é o alicerce para o trabalho dos analistas e cientistas de dados. Então, ele é responsável pela parte de coleta, armazenamento, limpeza e toda aquela parte de backup. Depois disso, a gente tem os analistas de dados, né, que são os responsáveis por analisar os dados do passado e também do presente, para responder algumas perguntas do passado, né, e é um trabalho muito de criação de dashboards e de relatórios, que a gente faz perguntas, né, de quanto eu vendi, por que eu vendi. Aquelas 2 primeiras esferas estão muito dentro do trabalho do analista de dados, e o cientista de dados, né, ele vai trabalhar com os mesmos dados do analista, só que a grande diferença é que ele trabalha com predição de evento futuro, criando modelo, algoritmo e utilizando técnicas de inteligência artificial. Trabalha com eventos futuros, não só com o futuro, né? Aqui eu estou sendo, acho que simplista demais, mas também com outras análises como algoritmos de recomendação, clusterização também, que é bem utilizado, tá mais aí para o universo de cientistas de dados, né? Lembrando que o cientista de dados ele tem um pé em estatística muito forte, também, diferentemente do analista, que não necessariamente precisa ter esse pé em estatística, e o engenheiro de dados que está muito mais relacionado ali à fundação de dados. E aí a gente tem o boom de ciência de dados, né? No começo eu falei que eu ia comentar um pouquinho onde é que surgiu esse boom do cientista de dados, perdão. Lá em 2016, uma revista que chama Harvard Business Review, que é uma revista bem famosa no universo de negócios, eles publicaram um artigo chamado Cientistas de Dados, o trabalho, né, a carreira mais sexy do século XXI. Isso foi em 2012, tá? Isso está fazendo quase 10 anos, mas foi o grande gatilho, um dos grandes gatilhos, na verdade, para a gente ter esse boom dos cientistas de dados, né? Então, vira e mexe, está saindo reportagem sobre essa carreira. Até quando eu comecei a trabalhar com dados, lá em 2016, 2017, a primeira coisa que eu quis ser dentro de dados era cientista de dados, porque é o que mais tinha material, curso,
matéria falando sobre. Enquanto engenheiro de dados, analista de dados, não tinha, e outras, né, profissões tipo arquiteto de dados, administrador de banco de dados, você não tem tanta notícia contemporânea em relação a é, essas profissões, né? Então, poxa, Elissa, mas o que você está falando é achismo? Não necessariamente, né? Até para embasar um pouco do meu argumento aqui, eu busquei no Google Trends, que é uma ferramenta bem legal que vocês podem utilizar bastante no dia a dia de vocês, uma relação, né, de termos mais buscados na internet nos últimos anos. Eu peguei de abril de 2019, mais ou menos, final de 2019, abril, até dia 24 de maio desse ano. E vi a volumetria do que estava sendo buscado entre ciência de dados e engenharia de dados, né, na primeira telinha. E vocês podem ver a comparação, né, e também a média, um pouquinho mais para o esquerdo, de buscas entre ciências de dados e engenharia de dados. Né? Em média, é quase o dobro a busca por ciência de dados no Google do que por engenharia de dados no Google, no Brasil. E quando a gente fala de cientistas de dados, né, falando de carreira, engenheiro de dados e analista de dados, quando eu pesquiso no Google, essa diferença fica bem interessante de ver também. A gente vê em proporção cientistas de dados também bem lá na frente, como um termo bem mais buscado, se comparado com engenheiro de dados e analista de dados nas buscas. Então, é realmente uma área que está sendo super procurada por todo mundo, né? Bom, mas, ao mesmo tempo, deixa eu só tomar uma água aqui, a gente tem que abrir os olhos para outras oportunidades, né? Tudo bem que o boom no mercado hoje é muito em cima do cientista de dados, mas como eu estava falando anteriormente, várias carreiras são igualmente importantes para gerar valor para os negócios. Então, aqui eu trago 2 artigos bem recentes, e são 2 páginas que vocês têm que favoritar aí no browser de vocês, que é a KD Nuggets, da esquerda, e da direita é a Towards Data Science, que basicamente a Towards Data Science é o braço de dados do Medium, que é uma comunidade super bacana para que qualquer pessoa poste conteúdo. E, basicamente, eles estão falando o seguinte, né? Talvez de uma forma um pouco chocante, né? Que, cientistas de dados, não sei se é realmente isso que as empresas precisam, né? Você precisa de um engenheiro de dados. Acho que as coisas não precisam ser radicais assim, mas é legal para se refletir e ler e entender a importância dessas outras profissões também. Até porque um não existe sem o outro. Né? Isso é bem importante ressaltar. Às vezes as empresas consideram que precisam só de ciências de dados, mas não necessariamente isso, né? Precisa de um mix dessas carreiras. Daniel, eu coloco os links depois. Aqui eu não consigo pegar agora, mas eu coloco no chat aqui depois, na hora que a gente for bater um papo. Bom, e o mercado de trabalho, né? Que eu acho que é uma parte que vocês estão aí bem interessados para a gente bater um papo aí. Oportunidade não falta, né? Tem essas notícias bafônicas aí, astronômicas, de que, nossa, vai ter um colapso na área de TI, falta muita gente no mercado, falta mão de obra no nosso país, falta mão de obra qualificada, e do mesmo lado, né, por parte do mercado, existe uma exigência muito sênior e pouca oportunidade de vagas mais júnior, né? O mercado ele está acelerado e com fome de pessoas mais sênior, né? Então é um pouco curioso a gente ver pessoas que uma área que é relativamente nova e o mercado exigindo coisas tão sênior. Então é a realidade que a gente está enfrentando no momento. E como é que é o processo seletivo aí desse universo de dados? Aqui eu estou colocando
uma média, ou seja, mais ou menos como as coisas acontecem no mercado de trabalho, hoje em processo seletivo, de pessoas que trabalham em área de dados. Não necessariamente as coisas ocorrem dessa forma, não necessariamente elas ocorrem nessa ordem, mas é basicamente isso que a gente faz, né? Até pelas experiências anteriores que eu passei de Santander, pela Bayer, no Mercado Livre, geralmente são essas etapas que a gente constrói, como eu disse, não necessariamente nessa ordem, mas é isso que a Wari e vocês também devem estar se preparando, né? E a Wari vai ajudar, eu também como instrutora vou ajudar vocês para passar por esses processos seletivos, que geralmente são um pouquinho, como posso dizer, eu não vou falar difícil, mas que exigem talvez bastante tranquilidade ao longo do processo, porque são processos longos, geralmente. Então você tem o primeiro pontapé, né, que é o hunting, que é quando a empresa abre uma vaga e começa a buscar pessoas dentro do mercado de trabalho. E aí, né, a porta de entrada é LinkedIn. E pode ser de duas formas, né? Eu, como candidata, ir atrás da empresa e me candidatar quando eles abrem processos seletivos, quando sai vaga no LinkedIn, ou pode ocorrer de outra forma, né? A gente tem os hunters de RH que nos ajudam nisso, os tech hunters nos ajudam a selecionar pessoas, ou os próprios gestores da vaga vão buscando pessoas no LinkedIn. Né? O LinkedIn tem uma ferramenta para fazer hunting de candidatos, que dependendo da palavra que você utiliza no seu perfil, ajuda os recrutadores com que seu perfil apareça lá no hunting deles. Então, beleza, a gente passou pela fase de hunting. E aí a gente vai para a primeira entrevista com RH. Vamos supor que deu certo, alguém te selecionou, chamou para bater um papo. Vai para a primeira entrevista com RH. Beleza. Essa entrevista com RH, geralmente ela não é técnica, tá? É uma entrevista para realmente entender se você tem um fit cultural com a empresa ou não, se a senioridade faz sentido para você ou não, e também se as ferramentas que você utiliza no dia a dia fazem sentido para o que a empresa está buscando ou não. Então, geralmente, a gente tem aí essa parte de entrevista com o RH. Depois disso, vamos supor que deu certo, você passou. Geralmente, a gente vai com uma entrevista com o gestor da vaga. Beleza, o gestor, ele vai te conhecer um pouco melhor, ver se faz sentido, ver se faz sentido para a companhia. E se der tudo certo, a gente passa aí para uma segunda etapa, que é uma etapa de case técnico. Geralmente, esse case é enviado via e-mail, ou existem várias plataformas hoje em dia também, em que o candidato pode entrar na plataforma e fazer o case. Às vezes a empresa manda base, às vezes a empresa te dá um acesso via banco de dados, você acessa usando alguma ferramenta para fazer as análises. Enfim, a gente vai passar por isso durante o curso aqui na UARI. E, basicamente, você tem um case técnico para responder, que pode durar poucos dias, ou pode durar uma semana, ou eventualmente até mais. E a grande sacada aqui dependendo da vaga, talvez o gestor não esteja super interessado no quão técnico você é para resolver aquele case, mas mais no seu processo, na sua estrutura, no seu pensamento analítico para resolver aquele case. Então, é muito importante isso, porque às vezes você é o cara mais técnico do mundo, mas você acaba fazendo um processo que talvez não seja tão adequado para o que a empresa está buscando. Mas, às vezes, a gente tem vaga que as pessoas estão buscando realmente um perfil mega técnico, e isso faça muito sentido. Beleza, então você fez o case técnico, lá virou noites, eu também já virei noites fazendo case técnico, já montei monto case técnico também para a turma fazer, e sempre pensando nesse processo. E aí a gente vai para a banca técnica, né? Porque o que pode acontecer, né? Pode acontecer do candidato chamar a turma para fazer, ou pedir para alguém
fazer para ele, e a gente faz uma banca técnica para que ele apresente esse case técnico, e essa banca técnica, né, tô chamando aqui de banca, mas basicamente é o gestor da vaga e talvez algumas pessoas mais técnicas ali que chamam para avaliar, que esse candidato tem um tempo para apresentar esse case, e ali o pessoal bate um papo, faz umas perguntas, e para ver realmente se foi, né, a pessoa, obviamente, que fez o case, e se ela entendeu qual que era o objetivo do case, se faz sentido a gente trazer essa pessoa para a empresa. Alguns casos a gente tem uma entrevista com o gestor 2, né, que pode ser o gestor do gestor, uma pessoa aí com um cargo mais alto, para próximo passo a gente ter a devolutiva e, se positiva, ter a proposta de trabalho em mãos, né? Então, os processos seletivos, geralmente eles têm mesmo essas etapas, né? Para quem quer trabalhar aí com o universo de dados. Então, estejam preparados, né, para quem quiser entrar nesse universo, que eventualmente em algum momento, principalmente nas carreiras de analista, especialista, vocês vão ter que passar por isso. Se você consegue fazer uma transição de carreira dentro da empresa que você está, né, e muda de área, às vezes acaba sendo mais tranquilo essa transição. Mas quando a gente muda de empresa, geralmente vocês vão encontrar um cenário parecido com esse que eu estou compartilhando aqui com vocês. Agradecer aí o Luiz, que já postou o Towards Data Science e o KD Nuggets também. E realmente o Medium tem outros artigos além de Data Science, exatamente, tem muita coisa bacana lá, o pessoal posta muita coisa legal. Já vou fazer o jabá também, o Mercado Livre tem um Medium, uma página do Mercado Livre que a gente posta muita coisa legal, quem quiser dar uma olhada também, conta um pouquinho do nosso dia a dia, algumas análises que a gente faz, então quem quiser dar uma olhada também, eu tô convidando todo mundo aqui. Para quem tem zero conhecimento, por onde começar? Essa pergunta é bem interessante e bem recorrente também. Aqui vão várias dicas, né? Porque eu sou parte desse contexto, tá, Ramon? De quem tinha zero conhecimento. Hoje eu tenho um tiquinho de conhecimento em dados, e esse tiquinho de conhecimento eu gosto de compartilhar. Por onde começar, né? Eu não era dessa área de data, eu fiz uma transição de carreira, então posso compartilhar um pouco com vocês, né? Além de estudar, que é mega importante, quem está fazendo uma transição de carreira para data precisa montar o que a gente chama de portfólio, né? Ou seja, ter alguns trabalhos de análise de dados no portfólio, e a gente geralmente utiliza o GitHub, né, como portfólio desses trabalhos, seja de análise de dados, né, para aquela turma que está buscando mais a parte de análise de dados, seja de ciência de dados, para quem está buscando essa parte de ciência de dados, ou engenharia de dados. Putz, Elissa, mas onde é que eu busco esses projetos, né? A gente tem um site muito, muito famoso que se chama Kaggle, Kaggle, que ali você tem bases e desafios super bacanas, principalmente para o pessoal de ciência de dados, que você pode começar por ali, para ter base e repertório para começar a montar os seus projetos, né? A gente tem também várias bases públicas disponibilizadas pelo governo federal, pela ONU, por vários países também do mundo, que dá para fazer um trabalho bem bacana também. Inclusive, eu já fiz case que a gente já trabalhou com base aberta também. Ó, o Luiz também já postou aí, obrigada, Luiz. Luiz já é meu professor assistente aqui da turma. E vários outros links que também eu posso compartilhando com vocês ao longo do período, para montar esse portfólio, tá? Essa é uma boa forma de começar para quem tem zero conhecimento. Montando esse portfólio e se candidatando a vagas, é uma boa forma de começar. Se você está dentro de uma empresa e tentar fazer a transição para a área mais analítica dessa empresa, eu diria que é mais fácil, tá? Pode ser estar enganada nessa minha fala, mas
é mais fácil porque você está dentro de casa, você está dentro da empresa, do que você tentar uma vaga ali fora, né? Dentro da empresa as pessoas eventualmente já te conhecem, é mais fácil de ter uma recomendação, mas nada que te impeça de forma alguma de tentar um processo seletivo fora da empresa que você está trabalhando. Né? E estudar bastante é bem importante, mas botar a mão na massa também é importantíssimo. Montar esse portfólio é fundamental para quem tem zero conhecimento na área. Bom, e aqui são algumas coisas que podem estar passando na cabeça de vocês agora, depois que eu falei um pouquinho de conceito, de processo seletivo, né? Os processos são longos, sim, alguns deles serão longos mesmo, a gente tem algumas etapas, né, que devem ser cumpridas. Infelizmente, a gente tem hoje uma proporção de vagas para iniciantes, né, ou seja, vagas para analista júnior, assistente, menor do que vagas para analistas sêniores e especialistas. Realmente, hoje, essa proporção é menor, o que é uma pena, e o que acaba dificultando um pouco a entrada ou transição de carreira no mercado. E se eu não tenho experiência, né, é exatamente tudo isso que eu comentei agora. Uma boa dica é começar a montar esse tal de portfólio e subir isso no GitHub, colocar no LinkedIn, né, fazer aquele jabazinho bacana. Óbvio que não fazer aquela coisa meio over, né, de ficar todo momento se expondo, mas de uma maneira adequada é uma boa forma de você começar a ter essa experiência. E se eu não tenho todos os requerimentos que a vaga pede, né? Eu desisto, eu não tento? Cara, eu tentaria, tá? Até porque, quando eu falei dessa parte de case técnico, né? A gente, como empresa, durante a banca técnica e durante as entrevistas, a gente que vai avaliar se tecnicamente o candidato pode ou não estar com a gente. E muito mais importante do que isso, né? A gente avalia demais as habilidades soft, comportamentais. Porque se o cara talvez não seja aquele mais técnico do mundo, mas é um cara batalhador, que tem brilho nos olhos e que tem, putz, um pensamento bacana, que a gente vê que tem muita vontade e vai dar o gás para estar ali, poxa, isso é muito mais importante do que uma competência técnica. Então, se você vê que não tem todos os requerimentos que a vaga pede e fica com medo de se inscrever, acha que não vai dar certo, se arrisca. Não tenham esse medo, porque o máximo que pode acontecer é você não passar. É isso que pode acontecer. E se não der certo, você passou por uma experiência super bacana de processo seletivo, né? Putz, essas etapas aqui, eu passei por várias ao longo da minha vida também, e várias não deram certo, né? Seja na entrevista com o gestor, seja no case técnico, na, na primeira entrevista com o RH. Então, fiquem tranquilos com isso. Valmir perguntou, né? Por que os requisitos são tão amplos nas vagas disponíveis, né? O que acontece, Valmir? Aí podem ser duas coisas, tá? Primeira coisa, por parte da empresa, pode ter um mau entendimento do que a vaga realmente necessita. Então, você vai ver, para uma mesma vaga, você vai ver, tipo assim, o cara precisa programar PySpark, R, Python, saber fazer ETL, que mais? Saber trabalhar com dados não relacionais, né, banco de dados não relacionais. Então, às vezes, uma própria falta de entendimento da empresa com o que ela precisa, que é o que a gente chama, talvez, de uma baixa maturidade analítica dentro do universo da empresa. Então, é a empresa que talvez não conheça o que está acontecendo. Vocês estão me vendo? Porque acho que caiu aqui para mim. Pessoal, vocês estão me vendo? Manda um oi, um ok aí, porque eu não sei se caiu a minha conexão ou se eu estou por aqui.
Não? Vocês estão me vendo? Pessoal, eu voltei ou não? Voltei agora. Desculpa. Eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Eu tava com a minha VPN ligada, que eu tava trabalhando até antes de entrar. Desculpa aí, viu? Peço desculpas. É, Eu não sei onde eu estava falando, o que eu estava falando, até onde vocês pegaram, mais ou menos. Se alguém puder mandar aí uma dica. Putz, você estava falando de tal coisa. Ah, beleza. Baixa. Beleza. Maturidade analítica. Perfeito. Então, Valmir, pode ser isso, tá? A empresa, ela querer tudo, ela querer o que a gente chama aí de unicórnio, né? E unicórnios são seres mágicos que não existem ainda, infelizmente. Então, ela acaba colocando tudo isso aí na descrição da vaga. Então, e a vaga é para assistente. Tem esse detalhe. Putz, o cara é CEO, não. Então, pode ser isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que pode ser que seja uma vaga que realmente exija um bom conhecimento técnico consequentemente, ela acaba exigindo mais tecnicidade, mais requerimentos técnicos. Pode ser isso também. Ou às vezes, como o job description está escrito, ele abre, por exemplo, todos os algoritmos de machine learning que a pessoa precisa saber. Então, ele coloca lá, machine learning, né? Aí abaixo coloca gradient boosting, regressão linear e vários outros algoritmos. Árvore de regressão. Então, isso pode parecer um pouco assustador, assim, quando você lê. Então, pode ser isso também, tá? Quando você está procurando uma vaga e isso acaba acontecendo. O Felipe perguntou: já vou enviar o currículo para o Mercado Livre. Brincadeira, preciso correr muito atrás. Tem conhecimento em Excel, VBA, Power BI, Access. Entendo que facilita o processo de aprendizado, correto? Cara, felizes em ter você com a gente no Mercado Livre, né? Nesse momento a equipe de Data Brasil não está abrindo, não está com vaga, mas eu acho que esse ano a gente vai ter mais um processo seletivo, então ficar de olho para vir trabalhar com a gente aqui. Mas em relação a ferramentas, né? Excel clássico, né? VBA clássico, né? Faz muito sentido trabalhar com essas ferramentas, mas elas têm uma limitação de poder de processamento, até porque elas rodam localmente, geralmente, né, na máquina que vocês estão trabalhando. Quando a gente já está trabalhando com uma volumetria maior de dados, que é o caso aqui, aí a gente vai precisar de outras ferramentas, né, como SQL, Python, que tem maior poder de processamento. Mas isso não desconsidera tudo que você aprendeu com o Excel. Por quê? Lembra que eu falei que a parte de processo, né, de você pensar numa métrica, de você fazer toda a sua estrutura para chegar numa análise de dados é muito importante? Isso abstrai qualquer tipo de ferramenta. E isso você não perde, isso você já aprendeu ao longo do tempo. Bastante o processo de analisar dados, tá? Você já ter esse costume de fazer essas análises, né? Power BI hoje é uma das ferramentas líderes de mercado, né? Então, para visualização de dados, junto aí com o Tableau, então uma ferramenta bem bacana. O Access é um banco de dados que não é tão utilizado
para mexer com uma grande volumetria de dados, mas é bacana também se você já mexeu um pouquinho, mas sim, facilita bastante aí o processo de fazer uma análise de dados. E beleza. Deixa eu passar para mais um aqui. Ok. Isso mesmo. A ideia era falar em 45 minutos mesmo. E a ideia agora, pessoal, é a gente conversar aqui um pouquinho, né? Se tiverem mais dúvidas, não sei se eu vou saber responder tudo, né? Mas a Gabi tá aqui para me ajudar também. Então, fiquem à vontade para perguntarem. Vamos para as perguntas, né? Bela apresentação, Elisa. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí também. Se alguém tiver algumas perguntas, podem falar, viu, no chat. A gente está aqui à sua disposição. Aqui. Então. Beleza. Posso ir, Gabi? Eu posso ir respondendo aqui já? Pode ir. Se você quiser fazer, pode ir. Perfeito. Indicação de livros que ajudem a desenvolver a nossa parte analítica para a área de Data e Analytics. Eu tô até com eles aqui, tá? Um deles é de cabeceira, mas fica aqui do lado da minha mesa quando eu tô trabalhando. Muito voltado para análise de dados, tá? Que é o Storytelling com Dados. Esse livro aqui é um must-have para a turma que trabalha com dados. Um estilo meio guia mesmo, né? A Cole, que é a escritora desse livro, ela é uma ex-Google e traz bastante o processo de visualização de dados. Eu não diria o processo de análise de dados, mas o processo de visualização. E um outro livro que eu acho interessante é Como Mentir com Estatística também, para falar um pouco de análise de dados, é bem curioso, é bem legal, um clássico para quem trabalha com análise de dados também. E Data Science para Negócios, é um livro mais recente, mas é muito legal, que ele faz muito bem essa tradução do universo bem técnico da ciência de dados para o universo de negócios. Então, vai ser muito bom também. Não tenho conhecimento nenhum. Me dá os 3 primeiros passos. Então, Ramon, como eu tô falando, estava falando assim, para quem está realmente começando e realmente nunca teve contato com programação, pode ser um choque, assim, logo de cara. Mas veja se você realmente curte isso, se você tem vontade de estar dentro desse universo, né? Porque é um universo que tem, sim, as suas exigências técnicas e também a questão de você entender muito o que o negócio precisa, mas, por outro lado, é super gratificante, né? Então, por exemplo, hoje eu estou no Mercado Livre, é muito legal fazer parte de toda a parte de envios, né? Toda a parte de inteligência de envios no Mercado Livre. Isso é super gratificante. Ao mesmo tempo dá bastante trabalho, tem que estudar bastante, correr atrás, mas ao mesmo tempo é super gratificante poder estar impactando a vida de tanta gente, né? E assim, você vai se frustrar no começo, não vou mentir, vai dar vontade de desistir, largar tudo, a hora que um código não rodar, mas faz parte, isso faz mega parte do processo de aprendizado. Nossa. E o Valmir está perguntando, acho que esse aqui eu vou precisar da sua ajuda aí, Gabi, para responder, sobre os cursos na UARI que contemplam as áreas. Você me ajuda com essa a responder? Claro, eu te ajudo. Então, eu vou falar um pouco sobre os cursos aqui que nós temos na UARI. Uhum. Então, a gente tem um curso de Data Analytics, claro. A gente também oferece curso de Data Science, UX UI, PM. E aí, Valmir, se você quiser mais informações, eu vou botar aqui no chat o link do website da UARI. Aí depois você pode entrar em contato com o pessoal do Sales amanhã, e eles podem falar mais para você sobre o que nós oferecemos.
Legal. E Bacana. desculpe, Elisa, também a Elisa vai estar, como ela disse antes, ela é uma professora com a gente e vai ensinar esse tópico de Data Analytics. E caso vocês estiverem interessados, mais uma vez, vocês podem nos contactar no site da Awari, e aí depois a gente vai falar para vocês mais informações sobre o curso, viu? Bacana. E acho que o curso que eu vou estar dando é aquele que é de 7 meses, né? Que eu fico nos 3 Exatamente. primeiros, que é bem legal. Exatamente. Eu acho que vai ser um curso bem legal. Claro, vocês já viram, vocês já foram introduzidos o curso pela Elisa, e aí ela vai lhe dar aulas online, aula ao vivo, e vai lhe guiar para esse processo de aprendizagem sobre Data Analytics com a gente na Awari. Exatamente. É isso aí, pessoal. E acho que não temos mais perguntas, acho que não veio mais nenhuma. Não. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi uma aula mais teórica, para passar um pouco mais de conceito, mas a ideia é que a gente esteja realmente bem mão na massa, bem prático no dia a dia do curso, para, né, vocês irem tirando suas dúvidas, e irem experimentando esse universo e montando também o portfólio de vocês. Obrigada, Laura. Agradeço bastante, Valmir, Luiz, Ramon, todo mundo que participou aqui também com a gente. Nossa, Elisa, foi super legal mesmo. A todos nós agradecemos. Eu estou vendo aí também que a Tabita gostou bastante. Eu fico muito feliz que vocês gostaram. E aí eu queria agradecer a todos que participaram hoje, né, durante essa aula aberta, especialmente a Elisa Suzuki, por ter nos dado esse tempo de falar sobre a beleza de Data Analytics. E se vocês quiserem saber mais sobre a Awari em geral, vocês podem ver no site mesmo da Awari, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E aí, aproveitando, falando sobre isso, a gente vai ter um evento que acontecerá semana que vem, quarta-feira, dia 23 de junho, às 8 horas da noite, com o Felipe Coelho e o Renato Roca, onde nós vamos falar sobre qual é a importância de UX UI no processo de compras online. Caso vocês estiverem interessados, mais uma vez a gente vai botar o link embaixo no chat e a gente vê vocês lá. E também, Elisa, mais uma vez, muito obrigada. E se vocês quiserem ver ser ensinados pela Elisa Suzuki, aí depois só mandem uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, e aí depois a gente vai falando, né? Isso aí, pessoal. Então, até logo, muito obrigada. E, Elisa, tenha uma boa noite, viu? Obrigadão, pessoal. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.